O Brasil não enfrentou a seleção japonesa pela fase 16 avos da Copa do Mundo. E o confronto foi diferente do que aconteceu na partida contra a Escócia, mas foi mais ou menos desenhado aquilo que eu já vinha falando nos vídeos anteriores. A seleção brasileira manteve o time base, não fez grandes mudanças em relação ao que vinha fazendo na Copa do Mundo. Na verdade, o Ancelotti nem é desse tipo de fazer grandes mudanças, mas eu acho que vai ser isso que vai acontecer nas próximas partidas. Então, como foi o jogo? O Brasil começou bem, tendo um bom volume de jogo, não criando grandes chances bem claras, é verdade, mas se manteve presente no ataque, se manteve bem, até que encontrou um gargalo que mudou totalmente o panorama da partida, que foi a falha de passe do Danilo, que ocasionou no contra-ataque rápido e o gol japonês. A seleção brasileira vinha com o posicionamento do Bruno Guimarães diferente em relação aos jogos anteriores. O Bruno Guimarães recuou, ajudou o Paquetá na distribuição do jogo e também na transição da defesa para o meio, e com isso a seleção brasileira obteve certo volume de jogo no início. Então ela controlou as ações, manteve-se ali presente no ataque. A seleção japonesa não ainda feito grandes coisas na partida, tentava ali se encontrar, e a seleção brasileira muito presente no ataque. Com o gol do japonês, com a falha brasileira, o panorama mudou. E aí a seleção japonesa fez uma marcação média-baixa, principalmente baixa, dando a posse de bola para a seleção brasileira e obrigando ela a fazer o que ela não sabe e que tem muita dificuldade, que é criar e organizar jogadas. Com o gol japonês, o posicionamento do Bruno Guimarães mudou. Ele saía daquela ajuda da transição da defesa para o meio e da distribuição para ajudar no Paquetá e ficou infiltrado, avançado, para tentar receber a bola e fazer uma assistência, que é o que ele vinha fazendo nos outros jogos. Então, essa mudança de posicionamento do Bruno Guimarães dificultou para a seleção brasileira, porque o único jogador para criar, desarmar, organizar e fazer a transição de bola da defesa para o meio foi o Paquetá. E com isso ficou aquela sobrecarga que vinha acontecendo nos outros jogos. O Paquetá tentando fazer tudo, tentando dar uma assistência, alguns passes longos, errando. Não é que foi uma partida má do Paquetá, é porque o posicionamento e a individualização dessa função acaba sobrecarregando ele. Então acaba que ele não dá conta de fazer isso tudo. E os outros jogadores, Ryan, eu acho que já está na hora de criticar o Ryan. Ele entrou no jogo contra o Haiti. Não é que ele tenha jogado mal, mas dá para fazer muito mais, principalmente no ataque, devido à sua qualidade. Na defesa ele tem se limitado a fazer o que o Rafinha faz, acompanhar o jogador lá no ataque e tentar se fechar numa linha de 4. Então nada muito diferente do que o Rafinha fazia. Havia muitas críticas em relação a Rafinha, mas as críticas em relação a Rafinha eram por causa das falhas dele no ataque, né? As finalizações ruins, as jogadas erradas que ele fazia, as decisões ruins, mas defensivamente o Rafinha voltava e cobria exatamente o que o Ryan está fazendo. Mas o Ryan no ataque ainda está devendo muito. Então eu acho que já está na hora de criticar ele. Foi uma partida aceitável, mas não aceitável no contexto geral do jogo, porque defensivamente ele tem feito muito bom trabalho na recomposição, mas ofensivamente está deixando a desejar o Ryan, principalmente pelo talento que tem. Então eu acho que já é na hora do Ancelotti superar a resistência ao Endrick e substituir o Endrick no lugar do Ryan. Eu acho que já está na hora, porque o Ryan já está na hora. Eu acho que ele está sendo protegido até demais. Mas, enfim, os outros jogadores. Vinícius Júnior tem feito a melhor Copa do Mundo dele até agora. Ele ainda tem se encontrado ali muitas dificuldades nas decisões ruins. Que o Vinícius Júnior, ele não é aquele jogador super inteligente. Então, o negócio dele é habilidade. Então, muitas vezes, para tentar resolver, para tentar superar, quando ele veste a camisa da seleção brasileira, ele quer, sabe que é um peso grande, são milhões de pessoas que ele acha que deve carregar nas costas. Isso acaba ocasionando em decisões ruins que ele toma para poder resolver o jogo. No drible, ele sempre puxa para o lugar errado, ele não tem aquele raciocínio para poder imaginar qual a decisão mais correta no momento. Acaba tomando decisões muito equivocadas, perde a bola, não cria nada no lance. Então eu vejo muito afobamento do Vinícius Júnior. É assim uma Copa do Mundo muito boa dele, mas tem alguns lances assim que ele podia ter um pouquinho mais de tranquilidade, com calma, levantar mais a cabeça, tentar respirar ali um pouquinho. Eu sei que o jogo é muito rápido ali, não dá tempo de fazer muita coisa,
mas respirar fundo e levantar a cabeça e olhar para ver se tem uma jogada que possa ser mais clara, que possa ser mais proveitosa. Porque ele vacila muito em jogadas muito, digamos assim, infantis. Eu entendo tudo isso, que é uma forma que ele acha que deve carregar a seleção brasileira, por causa das críticas que dizem que ele não joga na seleção, o que ele joga no Real Madrid, mas é para ele voltar para si, assim, fazer uma autocrítica de são jogadas assim, infantis que ele toma, mas que o jogador do nível dele não era para tomar. Mas ainda assim é uma boa Copa do Mundo dele. Os outros jogadores de meio de campo, o Bruno vem jogando bem, aquilo que eu acho que é o posicionamento do Ancelotti que faz ele jogar mais avançado, então ele vem jogando bem, na defesa também ajuda. A zaga tem feito o que pode, não acho que comprometeu tanto ainda. O Marquinhos não está no bom momento no Paris Saint-Germain, mas ainda assim, eu acho que tem feito um partido bem seguro, bem com o Gabriel Magalhães, dentro daquilo que eles podem fazer. E aí que vem o que eu acho que tem sido as críticas principais da seleção brasileira, que são o Danilo e o Casemiro. O Casemiro já havia melhorado durante a Escócia, tentou fazer até algumas distribuições de bola ali, os lançamentos, mas contra o Japão, de novo, voltou a fazer uma partida muito ruim. Defensivamente, parece que estava com uma geladeira nas costas, não acompanhava as jogadas, tomou um cartão ali logo no primeiro tempo e aí ele ficou frouxo no resto da marcação durante o jogo. E o Danilo, na verdade, ele foi convocado porque ele tem um bom entendimento tático, consegue ali complementar o time. Só que o Danilo, até mesmo no Flamengo, ele apresenta muitas deficiências defensivas. Ofensivamente, ele não vai oferecer muita qualidade, mas defensivamente, que é o forte dele, ele já apresenta muitas deficiências. Não é tão seguro como já foi no auge, e apesar do entendimento tático dele, das boas orientações que ele dá no campo, do posicionamento que ele chama a atenção dos jogadores, ele está deixando a desejar. Não é uma boa Copa do Mundo do Danilo, assim como do Casemiro. Então eu vejo ali um ponto de preocupação do Ancelotti, principalmente se for numa jogada de contra-ataque, que o jogador do time adversário esticar uma bola para um velocista correr ali do lado do Danilo, vai ser muito perigoso. E o Casemiro, que não tem oferecido essa segurança também no meio de campo, pode preocupar ainda mais a seleção brasileira. A lateral esquerda, o Douglas Santos tem feito uma atuações corretas, nada muito bem feito, mas também não tem comprometido. Então eu acho que tem feito uma boa Copa do Mundo, o Douglas Santos. Então meu ponto de preocupação vai ser realmente o Casemiro e o Danilo, vendo como eles podem se comportar. O Matheus Cunha vem fazendo uma boa Copa do Mundo, mas também já caiu um pouquinho mais de rendimento, porque as partidas que ele jogou foram beneficiadas com a condição que o jogo proporcionou. Por exemplo, no jogo contra a Escócia, o Brasil fez o gol e não precisou mais estar criando. Ficou ali um pouco mais retraído e esperando a oportunidade de se lançar o ataque. E quando o Japão fez o gol, aí obrigou a fazer o Brasil, né? É aquilo que eu já falei. Então, no máximo, no geral, eu acho que vai ser assim as partidas da seleção brasileira. O Ancelotti não vai mais mudar nada. Ele vai fazer as mudanças que fez contra o Japão e nas outras partidas também. Por exemplo, quando for para buscar o resultado, ele vai enfiar o time de atacante, sem organização alguma, tudo na base da força de vontade, na raça, na disposição, no vamos ver, no cruzamento, nas bolas longas, e vamos ver se vai conseguir o resultado, buscando sempre a individualidade dos jogadores. Mas na organização não vai haver mais organização no time do Brasil. Eu já fixei isso como ideia. Se vai acontecer, melhor, tomara que o Brasil melhore e tal. Mas como organização não acho que haverá. O Ancelotti vai fazer as mudanças, vai esperar que essas mudanças de alguma forma gerem uma jogada para gerar gol e daí buscar um resultado. Mas não acho que haverá melhora. As 4 atacantes que ele colocou contra o Japão mostrou isso. Foram 4 atacantes assim que ficaram totalmente dispersos, sem organização alguma. Douglas Santos e Vinícius Júnior sempre jogando ali um cruzamento para a bola na área. O Casemiro, que foi lá para virar centroavante. Se esse estilo de jogo vai levar a seleção brasileira longe, é outra história. Mas vai ser esse o jogo no Ancelotti no Brasil nesta Copa do Mundo. Então é isso a minha opinião sobre o jogo do Brasil contra o Japão. Vamos aguardar os outros adversários para ver como o Ancelotti vai reagir, porque o Paquetá se machucou. Vamos ver quem o Ancelotti vai colocar para substituí-lo e se vai mudar também o posicionamento, né? Se esse novo jogador vai ser sobrecarregado para fazer tudo que o Paquetá fazia, ou se o Ancelotti vai fazer alguém jogar perto dele para ajudá-lo. Então é isso, pessoal. Comenta aqui o que você tem achado das atuações da seleção brasileira. Acha que essa
poluição de atacante quando o Brasil precisa de resultado é a chave para o Brasil realmente conseguir as vitórias? Esses 4 atacantes são a saída para buscar o resultado? O que você tem achado do desempenho da seleção brasileira, dos jogadores, do Danilo, do Casemiro, do Vinícius Júnior, do Matheus Cunha? Comenta aqui se o Ryan já merece estar recebendo as críticas que eu fiz ou se ainda é muito cedo. Compartilha esse vídeo, curte lá e até o próximo vídeo. Falou!